você o que ninguém tem coragem de fazer. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 28. Mais uma vez, uma tempestade assolando os discípulos. Jesus disse para os discípulos: olha, vão para a outra margem, depois primeiro eu vou orar ao meu Pai. Os discípulos vão, e no meio do mar, na quarta vigília da noite, o vento e a tempestade está assolando novamente o barco dos apóstolos. E cadê Jesus? Jesus não está lá com eles. E agora? O que os discípulos vão fazer? Às vezes nós temos vivenciado coisas e nós estamos igual aos discípulos na quarta vigília da noite, e olha para um lado e olha para o outro e não vê solução. Mas Jesus, Ele te traz aqui hoje para te dizer que a solução dos seus problemas, a solução daquilo que te aflige é Ele. Porque os discípulos estão no barco, estão ali desesperados, sem saber o que fazer, quando de repente, na quarta vigília da noite, onde eles olham no meio do mar e diz assim: é um fantasma. E Jesus olha e diz assim: não temas, sou eu. E adivinha quem estava no barco de novo? Simão Pedro. Pedro olha para Jesus e num ato de fé ele diz assim: se é o Senhor, manda-me ir ter contigo. E Jesus diz para ele: vem. Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas, e ele vai até Jesus. Talvez faltava ali 3 ou 4 passos para Pedro chegar até Jesus. E aí Pedro, ele dá uma olhadinha para o lado, e aí ele se distrai, porque ele vê o vento, ele vê a chuva, ele vê as ondas do mar bravias. Irmãos, talvez você está a 2 ou 3 passos de Jesus, mas há uma tempestade ao seu redor que está te distraindo. Talvez Pedro estivesse muito próximo, mas ele olhou para a tempestade. Qual é a tempestade que está distraindo você de chegar até Jesus? Qual é o mar que está distraindo você de chegar até Jesus? O Senhor te faz um convite nessa noite. Não olha para o mar, não olha para a tempestade, não olha para a direita, não olha para a esquerda. Foque em mim, olha em mim, venha até mim, porque o que eu tenho para você, o homem não pode parar. A obra que Deus tem para você, o homem não pode parar. A tempestade não pode parar. Olha para Jesus e caminhe até Ele. E o apóstolo Pedro, ele começa a afundar. Mas Jesus, como é misericordioso e não é como eu e você, Ele estende as mãos para Pedro e Ele tira Pedro do mar. Quando Ele tira Pedro do mar, irmãos, você pensa que Pedro voltou como para o barco? Nadando? Não. Porque quando você está até Jesus, mesmo que você caia, Ele pega você pela mão e você vai voltar para o barco andando sobre as águas, junto com Ele. Enquanto os apóstolos estavam ali testemunhando tudo, Pedro está lá. Pedro afundou. Talvez alguém falou: olha, Pedro não teve fé. Quantas vezes nós falamos: olha, Pedro, ele estava com Jesus, ele não teve fé. E se fosse você? Mas a fé de Pedro, mesmo afundando, um pouquinho de fé que Pedro teve, ele gritou: Senhor, me ajuda, porque eu estou perecendo. Imagine você, talvez você está enxergando que você está afundando, ou talvez você enxergue que você chegou no fundo do poço,
Eu digo para você, na autoridade do nome de Jesus hoje, estenda as suas mãos para o alto e diz: Jesus, não me deixe perecer. Porque Jesus vai estender as mãos dele de graça, de misericórdia, vai te levantar, vai te pôr de pé, vai restaurar a sua vida, vai restaurar a sua posição, e você vai voltar para onde você deveria estar, sempre aonde Deus te colocou e Deus te chamou para fazer. Porque o Senhor fez isso com Pedro. Ele puxou Pedro do mar, ele pegou na mão de Pedro, assim como ele pega na tua mão hoje. Ele pegou na mão de Pedro e falou: Pedro, vamos voltar para o barco. Talvez os apóstolos dizendo: olha, mas Pedro, ele não teve fé. Mas aquelas pessoas que disseram ele não teve fé, foram as mesmas que viram Pedro sair, Pedro afundar. Mas agora elas estão vendo Pedro voltar, andando sobre as águas, desafiando as leis da física, desafiando a lei dos homens, desafiando o impossível, porque Pedro segurou na mão de Jesus. E por que nós não estamos segurando na mão de Jesus hoje? Irmãos, a respeito de fé, Pedro, ele é um exemplo de fé. E eu quero contar um breve testemunho para os irmãos. Vou correr por causa das horas. Há 5 anos atrás, há 6 anos atrás, eu e minha esposa tivemos uma conversa e ela falou assim: por que você não faz faculdade? Eu falei: eu vou fazer, lógico. Nós oramos, pedimos a direção de Deus e Deus disse: pode ir que eu garanto. Eu tentei uma bolsa chamada Educa Mais Brasil, que você paga só 50%. No dia, uma pessoa de lá me ligou e disse assim: olha, não tem mais bolsa, pode fazer a sua inscrição, as bolsas se encerraram. Beleza? Falei: amém. Deus falou para mim fazer, então eu vou fazer. Não, Deus garantiu, vamos embora. Fui lá e fiz a inscrição. No outro dia, o Educa Mais Brasil me ligou: tem uma bolsa disponível para você. Falei assim: mas eu já fiz minha matrícula. Eles falaram assim: esquece. Se você fez a matrícula, você perdeu a bolsa. Falei: amém, velho. Deus disse que eu vou chegar, então eu vou chegar. E aí, irmãos, eu comecei a minha faculdade. O primeiro ano foi difícil. Muitas vezes eu estava ali clamando ao Senhor, eu e minha esposa: meu Deus, me ajuda, como que eu vou pagar a faculdade? E eu consegui algumas bolsas, né? Aí veio a pandemia, vai estudar em casa. 2 anos de pandemia, estudando em casa, é aquela luta: meu Deus, o que eu vou fazer? E Deus sustentando, dando graça. Fomos. E eu pedindo bolsa na faculdade. Eu me dava uma bolsa, não dava nada. Ninguém me dava bolsa. No meu 3º ano de faculdade, o que estava difícil estreitou um pouco mais. No meu 3º ano de faculdade, irmãos, um certo dia eu olhei para minha esposa, né, nós conversando, e nós dissemos assim: não tem mais jeito, nós vamos ter que trancar a faculdade. E eu lembro como se fosse hoje. Eu chorava igual criança. E eu orava: Senhor, levanta uma pessoa para me ajudar, Senhor. O Senhor me garantiu que eu vou terminar minha faculdade. Me ajuda, Jesus, me ajuda. E eu chorava. No outro dia eu fiquei sabendo de uma professora da faculdade que poderia me ajudar. Eu falei com ela, Deus usou a vida dela. Ela conseguiu me ajudar, eu consegui uma bolsa, glória a Deus. Não é o que eu queria, mas foi bênção. Beleza, aí não tranquei a faculdade, fomos continuando. Aí no 4º ano da faculdade, aconteceu uma coisa que eu não esperava. Eu saí, né, de uma empresa que eu trabalhava durante 8 anos, pela direção de Deus. Passei por mais 2 empresas, não deu certo.
E aí beleza, fiquei tranquilo, fui fazendo uns bicos ou outro e mantendo a faculdade, correndo, andando. Até que um determinado dia eu entrei numa empresa de seguros e o Senhor disse para mim exatamente assim: as portas estão fechadas. E eu fui demitido, irmãos. Demitido. Eu fiquei 6 meses desempregado. E pagando uma faculdade aí de mais de R$1.000. E a minha esposa trabalhando, me aguentando tudo. E imagina como que eu estava. Desempregado. Minha esposa, graças a Deus pela vida dela, me ajudando muito. Irmãos, eu levava currículo, as pessoas olhavam e falavam: não, vou te contratar. E não ligavam. E o Senhor falou assim: você tem que entender que quando eu fecho a porta e ninguém abre. E eu passei luta. E chorando, e meu Deus, me ajuda. Dentre tudo que aconteceu nesse período, eu não precisei trancar a faculdade, porque Deus me sustentou. Eu tive fé. Teve um determinado dia que eu estava descendo aqui a rua, que eu vim trazer a Laís e a Lídia para uma reunião do departamento infantil. E a Laísa falou a seguinte frase para mim: hoje eu queria comer um lanche. Nossa, aquilo me arrebentou por dentro. Eu falei: poxa, eu sou casado, eu sou um homem, eu não tenho dinheiro para comprar um lanche para minha esposa. Eu ergui as mãos no meio dessa rua aqui, ó, da Antônio Martins. Eu falei assim: Senhor, me manda R$50 no Pix, para eu poder comprar um lanche para minha esposa. Porque o Senhor disse que as portas estão fechadas. Eu não tenho da onde tirar, mas eu creio num Deus que pode fazer tudo. Irmãos, eu cheguei, deixei elas, voltei para minha casa. Quando eu cheguei na minha casa, que eu sentei no sofá, o meu irmão falou assim: me manda o seu Pix, mandar uma mensagem no WhatsApp. Eu mandei o meu Pix para ele. Aí eu mandei assim, né? Aí eu falei assim: pra quê? Ele falou: não, fica tranquilo. Aí beleza. Aí minutos depois eu olhei no celular, chegou um comprovante. Falei: ah, não vou nem olhar. Eu orei, é R$50. Eu cheguei aqui na frente da igreja, eu estava dentro do carro chorando. Ela entrou e falou assim: o que foi? Eu falei assim: aqui ó, Deus mandou o dinheiro do lanche e mandou o dinheiro das contas que faltavam. Meu irmão me mandou R$1.000 no Pix, sem saber de nada. Irmãos, o que nos move é fé. O que tem que mover um cristão é fé. Isso aconteceu não só uma vez, mas várias vezes. Mas aquilo que Deus te chamou para fazer, faça. Eu entrei no 5º ano da faculdade, Deus foi abrindo algumas portas. E no 5º ano da faculdade, que foi esse ano, meu último ano, juntamente com isso, Deus me deu uma grande honra e uma grande posição espiritual, que eu fui consagrado a presbítero. E você acha que foi moleza chegar até aqui? Não foi. Ali no mês de março, mais ou menos, nós tivemos uma notícia que nos alegrou imensamente. Mas depois de um certo tempo, nós tivemos uma notícia também que foi muito difícil, nos entristeceu. E nós passamos um período muito grande sem falar disso com ninguém, porque nos machucava muito. Mas nós conversamos, nós oramos e Deus foi nos curando. Ali no mês de fevereiro, março mais ou menos, a minha esposa, ela ficou grávida. E era uma gravidez no tanto de risco. E nós passamos por um período difícil. E aprove ao Senhor que
não desse continuidade nessa gestação. O Senhor me mostrou em sonho antes de tudo acontecer, mas eu não queria acreditar e eu pensava que era coisa da minha cabeça. Mas aí, irmãos, nós que temos um chamado de Deus, não adianta você pensar que as coisas vão chegar fáceis. Quando nós descobrimos que a gravidez não tinha evoluído, nós choramos muito. Mas nós não reclamamos, nós não murmuramos. Eu lembro que o Gustavo e a Lohane estavam bem perto de nós e eu disse assim para eles: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Davi disse que ele não poderia fazer nada para o filho dele voltar, mas que um dia ele iria encontrar com o filho dele. E foi essas palavras que eu proferi ao Senhor. Talvez alguns de vocês podem questionar porque nós passamos tudo isso sozinhos. Foi porque nós não tínhamos força, nós não conseguimos. E de todas as dores que eu senti no meu processo como obreiro, no meu processo da faculdade, essa foi a maior dor. E enquanto eu orava, agradecendo a Deus pelo privilégio dele ter permitido nós sermos pais por um curto período de tempo, mas nós orávamos. Sabe o que Deus falou para mim? Deus falou para mim assim, exatamente como eu vou falar para vocês. Eu sei o que é a dor de perder um filho. Então, irmãos, esse período foi muito difícil, foi muito doloroso. E eu digo a você que tem um chamado de Deus, Gustavo sempre me escuta falar isso. Tem hora que o chamado dói na pele. Tem hora que você olha e fala assim, eu não aguento mais. Mas Jesus está dizendo, você aguenta. Porque Ele não te dá uma prova que você não vai aguentar. E assim como o Senhor foi na vida de Pedro, o Senhor foi na minha vida. As horas não permitem eu avançar muito mais, mas passando esse período, dentre tantas lutas que nós passamos, o Senhor me deu esse ano uma bolsa de 100% na faculdade. Eu estudei o ano inteiro, não paguei R$1. O Senhor me deu o privilégio, mesmo em meio a tanta dor, de alcançar uma posição espiritual que eu jamais imaginei, que é ser presbítero. Eu falo isso sem hipocrisia, há um peso de glória sobre mim, há um peso desse chamado sobre a minha vida, mas eu não vou retroceder, eu vou continuar firme, porque aquele que me prometeu, Ele é fiel para cumprir. Irmãos, eu concluí a faculdade em meio a dor, em meio a lutas. Eu consegui ser consagrado a presbítero em meio a dor, em meio a lutas. E acabou? Não acabou, porque paz completa, bonança completa somente no céu. Mas assim como o Senhor estava no barco de Pedro,
O Senhor sempre esteve no barco da minha vida. O Senhor sempre esteve no barco da minha vida. E, irmãos, Jesus, Ele te chama hoje. Jesus, Ele te chama para você viver o extraordinário. Vai doer, é claro que vai doer, dói mesmo. Não pense em você que você vai servir a Deus e vai ser só maravilhas, não. Não pense em você que você vai ficar rico, milionário. Deus tem poder para fazer tudo isso. Mas o poder maior é você poder chegar até aqui e falar do amor de Jesus. Para encerrar a mensagem, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 7, a Bíblia diz assim: então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ora, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, ele cingiu-se com sua capa de pescador, porque ele estava despido, e lançou-se ao mar. Irmãos, aqui nós vemos no versículo 3 do Evangelho de João, capítulo 21, que Pedro disse: eu vou pescar. Se nós olharmos toda a história que nós vemos, Jesus encontrou Pedro no barco, na praia. Jesus encontrou Pedro no barco no meio da tempestade. Jesus encontrou Pedro no barco no meio de outra tempestade e ele andou sobre as águas. E Pedro, quando Jesus ressuscita, Pedro fala assim: olha, está doendo, eu estou sem o meu mestre, está machucando, o que eu faço agora? Pedro pega e diz: eu vou para o único lugar que eu sempre encontro com Jesus, que é dentro de um barco. E Pedro diz: eu vou pescar. Entra dentro do barco. E quando ele está no barco, João olha lá na praia e vê um homem perguntando: vocês têm algo para comer? E João olha e reconhece e diz: Pedro, é Jesus. Qual é o barco da tua vida? Aonde você encontra Jesus? Vai para o barco. Está doendo? Está machucando? Está difícil? Não está dando mais? Vai para o barco. A mulher samaritana foi para o poço. No poço ela encontrou Jesus. O ladrão da cruz, ele foi na cruz, porque na cruz ele encontrou Jesus. Pedro foi no barco, porque no barco ele encontrou Jesus. Paulo foi andando nos caminhos, nas estradas, porque é na estrada que ele encontrou Jesus. E você? Aonde você vai encontrar Jesus? Você tem um lugar que você encontra Jesus. Faça a experiência, vá até esse lugar hoje e encontre com Jesus. Irmãos, vamos nos pôr de pé, que eu passei já logo. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por essa palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Jesus, por essa palavra, da qual o Senhor falou no nosso coração, Senhor. Que nós possamos viver o Teu Evangelho, encontrar com o Senhor no barco, encontrar com o Senhor aonde quer que o Senhor esteja, Pai. Que nós possamos Te buscar e que o Senhor fale melhor aos nossos corações. Em nome de Jesus.